Aí eu criei aquela certa curiosidade. Era um jovem muito usado por Deus, mas eu me ceguei, ou seja, me deixei ser cego pela vaidade, pela luxúria, pela avareza, por tudo a qual não é da graça de Deus. Mas eu acredito, como a palavra do Senhor nos fala, que não cai uma folha da árvore se não for a permissão do Senhor. Eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida foi por um propósito maior da parte de Deus. Algo maior a qual Deus queria fazer. Deus queria uma experiência a qual Ele queria ter através da minha vida. Glória a Deus. Então assim aconteceu. Eu me afastei da presença do Senhor, comecei a curtir o mundo secular, comecei a fazer coisas erradas, coisas ilícitas que eu não sinto prazer em falar o que é, mas Deus sabe. E eis que a partir do momento em que eu retornei para a casa do Pai, todo o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. Então não tem motivo para que eu fique relembrando. A cicatriz ficou para mim olhar e ver o que aconteceu, mas para usar como testemunho hoje, para mostrar para a igreja que existe uma vida nova na presença do Senhor. Ou seja, nós podemos e temos o prazer de curtir na presença do Senhor com grande alegria, sem precisar de bebida alcoólica, sem precisar de droga, sem precisar de coisas da qual vai nos levar à destruição. Para quem não sabe, eu não nasci na situação a qual eu estou. Eu sou um jovem que nasceu saudável. Tem um ano e alguns meses que eu perdi os movimentos da minha perna. Isso tudo por desobediência, porque eu me afastei da presença do Senhor, mas devido à minha rebeldia eu não queria voltar. Eu tenho alguns amigos que são pastores e pastores e tal. Eles chegavam para mim e falavam: Robert, você é conhecedor da palavra, você é usado por Deus, você foi tão usado por Deus para fazer pessoas se renderem aos pés do Senhor, e olha o seu estado, olha a sua situação. Só que eu comecei a julgar as pessoas. Aí essa amiga ainda minha me corrigiu. Ela falou: você não deve classificar todas as pessoas por causa de um, porque nem todo mundo tem o mesmo erro que o outro. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos, mas só que ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem o mesmo defeito que ninguém. Não é porque eu te trato com falsidade que o seu irmão do lado irá te tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu estava com meu coração endurecido. Eu não queria dar ouvido à voz do Senhor. Então um certo amigo meu, pastor também, me chamou para ir para a casa dele almoçar. Eu fui. Aí chegou lá num determinado momento, esse amigo meu, ele começou a falar comigo, dizendo que Deus tinha pressa de mim, que Deus estava aguardando o momento em que eu iria me redimir a Ele, mas que se eu não andasse depressa, que eu iria voltar pela dor. Se eu não voltasse depressa, eu não iria chegar na igreja com as minhas próprias pernas, mas sim carregado. Até então eu duvidei. Eu não levei para o coração, eu ainda fiquei na minha mente. Está falando isso porque me conhece e tal, e sabe que eu estou ouvindo a voz de Deus. Mas isso aí não é de Deus. Mas não demorou muito. Eu comecei a sentir umas dores. Passei por vários problemas. Tive depressão e estava me acabando na droga e etc. Mas me deixei ser levado e não queria de forma alguma aceitar Jesus. E por fim o diabo ainda queria de uma tal maneira me escravizar mais ainda, que quando eu adoeci, aí eu coloquei na minha mente: agora que eu não irei para a igreja, porque se eu entrar para a igreja agora vão dizer que eu só me reconciliei porque eu estou doente, e eu não quero isso. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou indo para a igreja por livre e espontânea vontade e não por doença. Só que quando Deus quer, não tem jeito. Quando Deus quer, você pode se esconder debaixo de 7 palmos, que Ele irá te achar. Assim como Jonas, que foi designado para fazer algo da parte do Senhor, e ele correu, mas não teve jeito, não teve escapatória para Jonas. Ele teve que fazer aquilo a qual Deus mandou da maneira a qual ele não queria, da maneira desagradável. O pastor esteve ministrando a palavra lá essa semana. Eu até comentei com meu primo que ele tinha que se preparar para trazer uma palavra. Ele falou: eu não sei nada. Eu falei: começa a ler que Deus vai te dar a palavra. Ele: eu não. Ainda eu falei: vou falar com o pastor para botar você para ministrar.
Aí ele disse que iria fugir. Ele disse, eu não irei por conta nesse dia. Eu falei, não seja por isso, nós iremos onde você estiver. Aí ele voltar trabalhando. Eu falei, a gente vai no seu trabalho e lá Deus irá te usar para falar com a multidão. Eu ainda falei desse jeito com ele. Ele ficou caçando um jeito para correr. E eu falei com ele, não tem escapatória. Jonas tentou fugir de todos os jeitos, mas não teve para onde fugir. Ele chegou a Nínive através do ventre de um peixe. Mas ele chegou onde Deus queria. Meu Deus. E assim é na minha e na sua vida, não tem escapatória para nós. Se Deus tem um propósito, tem um chamado na sua vida, pode se levantar o inferno, pode se levantar a potestade, mas irá cair por terra. Porque o seu Deus, quando Ele te chama, Ele além de te capacitar, Ele garante o teu chamado. O teu Deus, Ele quando te ergue, Ele garante. A palavra que Ele lançou sobre a tua vida. Então não adianta eu e você tremer na base. Iremos tremer porque somos carne, somos falhos e somos fracos. Mas é só lembrarmos que o nosso Redentor está segurando as nossas mãos. É só lembrarmos que o nosso Redentor está ao nosso lado. É só lembrarmos que Deus, a quem te chamou, Ele está te capacitando. Porque se Ele te chamou, Ele irá te capacitar. Não adianta dizer que você é apenas um menino, porque será esse menino que Deus irá usar. Será aquele pequenininho a qual muitos não dão nada, que Deus irá levantar e colocar no meio de príncipes e princesas para confundir aqueles que acham que são. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus capacita os que não são capacitados e humilha aqueles que se exaltam. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Pode continuar sentado, mesmo eu estarei lendo a palavra, para não ficar só em minhas palavras. O livro de Lucas, capítulo 15, versos 11 a seguir diz: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o moço deles disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância em pão, e aqui padeço fome. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazei-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se em seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas teu pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponha o anel nas mãos e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pararmos para analisar essa palavra, irmãos, é uma palavra muito conhecida, uma palavra muito citada por muitos escritores, porque fala a respeito de um jovem que quis ter uma aventura como eu. Ele pediu ao seu pai a parte da sua herança, porque ele queria aproveitar o seu momento da juventude. Ele queria provar coisas novas, ele queria provar coisas seculares a qual ele não tinha sentido o prazer de provar ainda. Mas mal sabia ele que
esses prazeres o levariam à perdição, que esses prazeres o levariam a um certo grau de calamidade, que até ele mesmo se assustou. Ele começou a dizer que os servos de seu pai eram mais bem tratados que ele, que era filho de um homem bem sucedido. Então esse jovem começou a sentir remorso em seu coração, começou a sentir tristeza, por saber que tinha uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de fartura, e trocou tudo aquilo por pequenos momentos simultâneos, a qual nós costumamos achar que vai durar para sempre, e na realidade são coisas vãs, coisas passageiras. São coisas que irá durar pequenos momentos, que não nos levará a lugar algum, não nos levará nem a sequer o terceiro degrau, se formos subir a uma hierarquia. Porque a partir do momento a qual nós começamos a conhecer a palavra do Senhor, a andar em teus atos, e começamos a pensar em retroceder, tudo que nós começamos a fazer começa a dar errado. Por quê? Porque a partir do momento que você conheceu o verdadeiro Pai, o Pai Celestial, ou seja, você se tornou santo, parte celestial da arte de Deus, você não serve mais para fazer nada a qual é do agrado do inimigo. Tudo que você começa a pôr sua mão não vai prosperar, não irá dar certo. Você tentará de diversas formas e de diversas maneiras tentar prosseguir com a sua vida longe da presença de Deus, mas você não irá conseguir. Por quê? Porque você conheceu, você passou a conhecer algo maior, que é o poder de Deus. Você passou a conhecer algo maior, que é a graça do Pai Celestial. Então, a partir desse momento, quando você começa a querer fazer aquilo a qual não é do agrado do Senhor, nunca irá dar certo. Você nunca irá para frente. Porque a partir do momento que você é selecionado e é chamado de filho de Deus e não de criatura, você já é escolhido pelo Pai. O inimigo pode tentar te derrubar, você pode tropeçar por ser falho, você pode tropeçar por ser carne, mas prostrado você não irá ficar. Prostrado você não permanecerá. Porque o Pai Celestial irá te pegar pelas suas mãos. O Pai Celestial irá te abraçar. Ele irá deixar você seguir alguns passos com as suas próprias pernas, para que Ele veja aonde você irá chegar, e para ver se você está se preparando ou está preparado para receber algo maior que Ele tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que a partir deste momento que você começa a andar, você começa a se desesperar, achando que Deus não está ao seu lado. Na realidade, Ele está apenas sondando, Ele está apenas te estudando, para ver se você é digno de receber o galardão que Ele tem para te entregar. Ele está apenas te sondando para saber se você é digno para receber o que Ele tem, a promessa que Ele tem para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim, no momento em que Jesus desceu à terra como homem, para morrer pelos meus teus pecados, Ele falou que Ele iria para o Pai, iria preparar a morada. Mas você acha que eu e você vai subir de qualquer jeito? Nós iremos conseguir a morada celestial de qualquer maneira? De forma alguma, irmãos. De maneira nenhuma. Por isso que sobre a terra nós iremos passar perseguições, sobre a terra nós iremos ser perseguidos, caluniados, nós seremos apedrejados, mas para poder saber se nós iremos ter a capacidade de honrar o nome do Pai Celestial, para saber se nós iremos suportar carregar a nossa cruz até o dia da grande glória, até o dia que o Senhor irá raiar nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem nos preparado de diversas formas. Ele tem nos conduzido a caminhos a qual nós achamos que é caminho que irá nos levar à destruição, mas na realidade Ele quer saber qual é a minha e a sua capacidade de agir em meio a situações desesperadoras. Ele quer ver como eu e você iremos agir em momentos, em circunstâncias a qual nós pensamos em parar. Deus quer saber se nós estamos dispostos a passar situações a qual Jó passou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó passou por situações decadentes,
mas não negou o nome do Senhor. Jó, em momento algum, ele pensou sequer em abandonar o nome do Senhor. Ele suportou o sofrimento, ele suportou as chagas, ele suportou as calúnias, ele suportou até a sua própria mulher, mandando ele amaldiçoar o Deus a qual servia, porque ele já estava amaldiçoado. Mas em momento nenhum Jó virou as costas para Deus. Em momento nenhum Jó deixou de adorar o Senhor. Assim, irmãos, não deve ser diferente na minha e na sua vida. Nós não devemos, irmãos, em momento nenhum deixar com que o opressor venha agoniar, ou seja, desesperar a nossa alma. Porque a nossa alma, quando ela entra em tribulação, muitas vezes perdemos o controle do nosso espírito. Mas nós devemos fortalecer o nosso espírito a cada instante, para que nós não venhamos nos sucumbir ao desespero da nossa alma. Nós devemos fortalecer o nosso espírito a cada instante, para que nós não venhamos entrar em desespero com a nossa alma. Assim como o salmista Davi fala no seu cântico: porque te abates, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim. Nós devemos a cada momento capacitar o nosso espírito perante o Senhor, nos revestir na armadura de Deus, para que nós não venhamos cair nas astúcias ciladas do inimigo. Nós devemos a cada momento nos prostrar diante do Pai. Está doendo? Adore ao Senhor. Não consegue adorar? Clame. Não consegue clamar? Chore, que a tua lágrima vale mais que 1000 palavras. Louvado seja o nome do Senhor. O seu grito de desespero vale mais do que muitas palavras, às vezes malditas. Muitas das vezes nós não recebemos a nossa bênção. Não é porque oramos bem, é porque oramos mal. Muitas das vezes nós não sabemos o que estamos falando. Muitas das vezes nós falamos coisas que não é verdade de Deus, ou ficamos repetindo diversas vezes a mesma situação. E o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sonda e sabe das nossas necessidades. Então, por que motivo desesperar e ficar repetindo coisas que não tem nada a ver? Proste os seus joelhos ao chão, clame ao Senhor, diga a tua necessidade, mas não repita, não fica fazendo repetições, porque isso acaba causando uma certa demora, vamos dizer assim, mais popular, na nossa vitória. Porque o Senhor sabe da nossa necessidade, mas Ele não quer que nós prostramos a nossa necessidade, mas Ele quer que nós cantamos cânticos de adoração a Ele. No momento das nossas dificuldades, o Senhor, Ele quer ver que eu e você estamos adorando a Ele. Mesmo doendo, não calamos a boca e começamos a adorar. Mesmo machucando, não deixamos de dizer: Santo, Santo, exaltado és o Senhor nas alturas, exaltado és o Senhor sobre os homens, exaltado és o Senhor sobre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos deixar que o inimigo venha causar desespero em nossa alma, a qual venha afastar a nossa adoração, a qual venha tirar de nós a nossa adoração ao Senhor. Porque nós somos chamados e escolhidos para ser adorador, para ser adoradores do Espírito Santo, para chamar a atenção do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha conceder sobre nós a graça celestial do Pai. Irmãos, vivemos em momentos de pequenas cautelas, em momentos cautelosos, a qual o inimigo está trabalhando de formas diferentes na vida do ser humano. Hoje em dia o inimigo ele não está tocando mais na pele, o inimigo não está tocando muito em bens materiais, não. O inimigo ele está indo em algo mais profundo. O inimigo ele tem estudado situações das nossas vidas para ele agir num ponto a qual te leva à loucura. O inimigo ele tem tramado laços para poder nos lançar na depressão miserável, para poder fazer-nos sucumbir a desesperos, a coisas a qual não tem necessidade, irmãos. Nós muitas das vezes estamos nos desesperando por situações banais. Muitas das vezes estamos nos desesperando porque está faltando R$2 para comprar um pão. Gente, isso não é um motivo para podermos entrar em depressão. Isso não é motivo para poder renunciar à cruz. Isso
não é motivo para deixarmos de adorar o Senhor com alegria. Ei, está faltando pão, bota o joelho no chão e vai jejuar. Clama ao Senhor que Ele é um Deus de providência e Ele irá prover não pão, mas um maná celestial. Se está faltando feijão, ei, não se desespera. Amanhã você irá comer uma feijoada, porque o Senhor irá preparar um dos maiores banquetes para a sua vida. Mas se você não se deixar sucumbir pela necessidade, se você não se deixar sucumbir pelos momentos tribulosos ou pelos momentos infortunos, nós devemos aproveitar as oportunidades. Nós devemos aproveitar os momentos na qual estamos passando por situações desesperadoras. Para quê? Para se desesperar? Não! Para chamar a atenção do Pai. Fazer como Jó fez. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fazer de mim o teu querer e a tua vontade. Nós devemos nos lançar diante do Senhor de corpo, alma e espírito, irmãos. Está doendo? Dor maior passou Jesus na cruz. Para que dor maior que o nosso Senhor? O nosso Senhor Jesus, Ele sofreu, irmão, sobre a terra. Em momento algum Ele se entristeceu ou acusou alguém. Não. Ele levou aquela cruz em silêncio. E no momento em que tentaram ajudar Ele, Ele mandou que se afastasse. Porque aquela cruz que Ele carregava era a nossa cruz, era o nosso pecado. E porque eu e você não suportamos passar um dia de jejum, não suportamos passar 24 horas sem comer uma carne e achamos que estamos na miséria. Irmãos, abra os olhos. Abra os olhos. Estamos nos deixando ser levados pela vaidade. Estamos nos deixando ser levados pela luxúria do mundo. Estamos nos deixando ser levados pelos prazeres da nossa carne. Irmãos, nós temos que fortalecer o nosso espírito. A nossa carne tem que ser queimada a cada dia. Nós devemos a cada dia sacrificar a nossa carne para que ela não venha nos conduzir ao inferno. Nós devemos a cada dia sacrificar a nossa carne para que ela não venha nos tirar a nossa salvação. Ei, o céu está preparado para mim e para você. Mas será que eu e você estamos nos preparando para ir ao céu? Será que eu e você estamos nos preparando para ser conduzidos à glória? Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, irmão. É difícil andar na presença do Senhor e servir ao Pai em espírito e em verdade. É difícil, mas não é impossível, porque sabemos que servimos a um grande Deus que é dono do ouro e da prata. Sabemos que servimos a um Deus que é dono dos atos celestiais. Sabemos que servimos a um Deus que pode fazer mortos ressuscitar. Irmãos, o poder de Deus não mudou. O poder de Deus continua o mesmo e se aperfeiçoa a cada dia. O que mudou foi a minha e a sua fé. Será que você tem fé suficiente para poder mandar com que o morto levanta e ele se levante? Para que mandar que o paralítico se levante da cadeira e ele comece a andar? Será que eu e você tem usado a nossa fé da maneira correta? Ravastei que anda sob a fé. Será que eu e você tem usado a nossa fé da maneira correta? Será que eu e você temos tido fé suficiente para mandar com que montanha se erga de um lado para o outro? Rastei que anda sei. Lamancho que amei que sai. Será que você temos usado a nossa fé da maneira a qual o Senhor tem nos conduzido? A palavra do Senhor nos fala, irmãos, o que é um grão de mostarda? O que é um grão de mostarda? Será que a sua fé está sendo tão melhor que isso? Que você não tem tido fé de orar a Deus e Deus fazer um milagre? Irmãos, eu sou fruto de milagre. Eu me afastei da presença do Senhor há algum tempo atrás, mas eu não perdi a minha fé. Eu não deixei de acreditar no milagre. Por quê? Porque eu sou prova disso. Eu sou um jovem ousado. Eu sou um jovem que, no meu tempo de cristianismo, sempre fui ousado diante de Deus. Eu, Senhor, me perdoe pela minha liberdade, mas eu irei fazer um voto contigo. E eu creio que o Senhor irá fazer, não porque eu sou alguém, mas porque eu sou um vaso, um
humilde e eu estou me humilhando diante do Senhor, porque eu creio no seu milagre. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o seu poder não mudou. O meu ministério na minha cidade, na Bahia, é fruto da minha oração. O meu pastor, ele falou comigo: Robert, eu queria ter a fé que você tem, porque o ponto a qual alugamos era um ponto horrível. Era um casebre horrível. Nós alugamos para passar uma temporada. Aí chegou um determinado tempo que eu falei com ele, eu falei: pastor, o senhor sabia que esse ponto é um ponto estratégico para montarmos uma congregação? Ele ainda falou para mim: Robert, não, eu não tenho interesse de fazer um ponto aqui. Eu tenho um terreno em tal lugar. Eu falei: não, nós vamos construir um ministério nesse lugar. Aí ele ainda falou: você está dizendo, eu vou acreditar, mas eu mesmo não vou erguer uma palha. Eu falei: eu vou fazer um voto com Deus. E se for de Deus, isso aqui será nosso. E hoje, para honra e glória do Senhor, se vocês verem como está lindo o ministério, está grande para a glória do Senhor. Isso serve de prova que Deus ainda faz milagre. Isso serve de prova que Deus ainda realiza sonhos. Isso serve de prova que Deus realiza sonhos de pessoas que têm fé, que sabem usar fé. Irmãos, nós devemos a cada momento abrir os nossos olhos e estudar a palavra do Senhor, para nós podermos saber se achegar diante de Deus, saber usar a palavra perante o Senhor. Ei, a gente tem que saber gritar na hora que tem que gritar, pedir socorro quando tem que pedir socorro, mas nós também devemos saber o momento de ter uma conversa séria com o Pai. Ei, nós não somos tão miseráveis a qual Deus não permite uma conversa séria. Não, nós somos filhos do Rei. Ele nos dá autonomia e liberdade para nos achegar a Ele e conversar como se estivesse conversando com o nosso Pai carnal. Ele nos dá essa liberdade. Irmãos, tem um certo louvor que um irmão fala desse jeito. Ele entra no seu quarto, ele se ajoelha e começa a conversar com Deus. Eu já fiz isso. Eu desesperado, sem saber o que fazer, a quem recorrer. Só que eu me lembrei. Eu falei: que situação é essa? Eu costumo pregar sobre providência, estou entrando em desespero. Eu falei: Satanás, não vem não, que aqui você não irá turbar. A minha mente você não irá turbar, Satanás. Por um caminho você veio, por 7 você voltará. Porque a minha mente, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem somente ao Senhor. Então eu coloquei o meu joelho no chão e falei: Senhor, Tu está vendo? Pai, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O inimigo quer me fazer sucumbir aos desejos carnais. Mas Pai, eu sei que isso é só seta. Eu sei que isso no fim terá dores, terá consequência. Pai, segure minha mão e lance esse inimigo por terra. Por diversas vezes eu fiz essa oração e funcionou. Mas chegou um certo dia que eu não quis orar. Eu quis deixar ver o que ia acontecer. Ou seja, é o momento em que o ser humano deixa o ego ultrapassar a humildade. Que eu falei: eu não caio. Eu já estou forte o suficiente, eu não preciso orar. Eu não irei voltar atrás. Vou sentar ali na mesa com pessoas bebendo, que eu não irei beber. Vou ficar no meio de pessoas que usam droga, eu não irei me drogar. Irmão, como é que você saiu de Arã e irá voltar para Arã e não irá fazer as mesmas coisas? Como é que você está num lugar de iniquidade? Você sai de lá e você irá voltar para lá e não irá voltar a praticar as iniquidades. Por isso que a palavra do Senhor fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque estamos sujeitos, irmãos. Estamos sujeitos a cair. A todo momento o inimigo tem nos tentado. Nós não temos a força que Cristo teve. Olha para você ver como Satanás é usado. O próprio Cristo, quando estava sobre a terra, foi tentado pelo diabo. O diabo ofereceu coisas que já eram do próprio Deus. O diabo tentou iludir ao Filho de Deus com coisas que já eram dele. Ei, se tu és mesmo Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, lança-te desse monte, ou tome para ti esse reino, se tu prostraste e me adoraste.
Irmãos, mas nós sabemos que o que é nosso, a nossa verdadeira herança, está guardada no céu. A nossa verdadeira herança está guardada com o Pai, onde nós iremos chegar, iremos cantar todos juntos: Santo, Santo é o Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, peço aos irmãos que fechem os seus olhos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, e o horário também já não nos permite muito. Aquilo a qual eu não pude expressar o coração dos irmãos, o Espírito Santo de Deus vinha expressar o coração dos irmãos. Eu peço aos irmãos que fechem os seus olhos, eu estarei louvando ao Senhor. E quem souber me ajude. E quem não souber fique em espírito de oração, mas esse louvor é muito conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, irmãos, que o nosso orgulho nos tira da presença do Senhor. O nosso orgulho nos tira nos afasta da presença do Senhor. Mas a humildade celestial nos traz para o trono da graça. Então vamos aceitar, irmãos. Vamos nos humilhar perante a Deus. Vamos nos prostrar perante o Senhor. Vamos decretar a cada momento: Senhor, a minha vida pertence somente a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Meu amor me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, faria.
Senhor, que o Teu Espírito venha parar sobre este lugar, meu Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo venha parar sobre esta igreja. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha parar sobre este lugar, meu Deus. Meu Deus, venha parar, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Deus. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, navegar no Teu Espírito. Navegar no Espírito da Tua graça. Navegar no Espírito da Tua glória, Senhor. Navegarmos em abundância. Que nós possamos navegar, Senhor. Navegar na Tua glória, Senhor. Aleluia. Eu navegarei. Oceano Espírito, e ali adorarei. Ao meu amor. Diga-se para o Senhor. Canta comigo. Eu navegarei. Ao Deus também. Ao Deus da minha vida. Que me compreender. Sem nenhuma Espírito
neste lugar. Que a graça do Senhor venha permanecer sobre a minha vida. Irmão, eu estava vendo algo aqui, tipo assim, eu não sei explicar, mas você irá entender. Porque não é algo de mim, mas é algo da parte de Deus. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei dizer o que é. Mas meu Deus, o Deus a qual me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para este lugar, para estar aqui neste momento, falando do seu amor, manda te dizer assim: não se desespere. Não te desespere. Sinta aquele abraço, sabe? Aquele abraço reconfortante no meu coração. Sinta aquele abraço, terra. Aquele abraço que homem nenhum pode te dar. Esse eu estou te dando ali agora. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas o meu Deus sabe, e não cabe a mim saber. Ele manda te dizer assim: não se desespere. Eis que está chegando. Suporte mais um pouco. Aguente mais um pouco. Que esta dor não é para sua morte. Ei, esse sofrimento não é para sua morte, não. Este sofrimento não é para te abater, mas é para que você venha reconhecer. Quando Deus abrir as portas não, escancará as portas, você saber dizer: eu sofri com o meu Deus, mas Ele me sustentou. O meu Deus me garantiu a minha vitória, e eis que Ele está te abraçando neste momento. E qualquer enfermidade, qualquer angústia, qualquer dor que estiver sobre ti, está caindo por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus, está caindo por terra agora toda enfermidade, e receba da parte de Deus algo especial, que eu não sei o que é, mas tu sabes o que tu estás pedindo a Ele. Então receba aí agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Peço perdão aos irmãos pelo horário, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia. Estendem as palmas. Louve e exalta o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça de pé. Preste atenção. Irmão, chegou para mim aqui uns pedidos de